Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa que tem no seu próprio nome a sua origem e a sua motivação de ser, que é falar sobre a atividade do controle externo exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você já sabe, esse programa traz aqui entrevistados para falar sobre as suas áreas de atuação e sobre o que faz o Tribunal de Contas paulista. Nós estamos toda semana na TV Alesp, agradecendo mais uma vez por essa parceria bastante importante, também na rede de canais comunitários que recebem o nosso conteúdo pela rede TCESP e na podosfera mundial nos principais agregadores de podcast. E olha, gente, nós vamos começar uma série bastante especial dentro do nosso programa Controle Externo. Hoje nós temos o prazer de receber o primeiro convidado que representa o resultado de uma iniciativa muito promissora e importante do nosso Tribunal de Contas. Em 2022, o TCESP, por meio da sua Escola Paulista de Contas Públicas, formalizou uma parceria muito estratégica, nada mais, nada menos do que com a Fundação Getúlio Vargas, para oferecer um curso de mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas. Esse programa foi criado com um objetivo muito claro: aprimorar o desempenho dos servidores no controle externo, qualificando o olhar sobre a gestão pública dos municípios e pelos órgãos fiscalizados por esse tribunal. 25 servidores foram escolhidos por meio de um processo de seleção e durante 2 anos, 24 meses, tiveram acesso a uma grade curricular bastante robusta, que incluiu disciplinas fundamentais como gestão pública contemporânea, avaliação dos impactos de políticas públicas de educação, análise de políticas sociais e metodologia de pesquisa aplicada. Então, nós vamos conhecer a partir de hoje, no nosso programa Controle Externo, todas essas ações que renderam frutos em forma de uma tese de mestrado que foi apresentada e aprovada. Cada um dos nossos servidores atuou em uma área diferente e nós vamos conhecer esse olhar e esse trabalho a partir dessa semana. O nosso entrevistado de hoje é um dos egressos dessa primeira turma e aplicou o conhecimento adquirido para produzir uma tese de alto impacto. Trata-se do meu amigo Paulo Ricardo Gussoni, autor da dissertação intitulada Os Tribunais de Contas e a Efetividade da Gestão Pública. Paulo, obrigado mais uma vez pela presença e por ser o pioneiro, né, nessa série que nós vamos fazer com os seus colegas. E aí você vai poder dizer a eles: não, vai lá que é tranquilo, é o Fernando, o Lucas, os Lucas, né, a equipe aqui da comunicação, deixa todo mundo à vontade, pode ir lá contar. Obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, Fernando. Fico muito feliz de participar desse programa que fala das nossas atividades dentro do Tribunal de Contas e principalmente por falar do programa de mestrado, que é um dos mais interessantes que o Tribunal já implementou na minha visão. Muito bem. O trabalho que o Paulo fez foi orientado pelo professor doutor Marco Antônio Carvalho Teixeira, que estará conosco também brevemente aqui para falar sobre a importância dessa parceria e também dos frutos que vão sendo colhidos dela, até porque já tem mais turma, né? Temos uma outra turma em andamento, enfim, nós vamos saber sobre tudo isso. E também esse trabalho que o Paulo fez, ele faz um diagnóstico bastante profundo sobre o impacto da atuação dos tribunais de contas na efetividade da gestão pública, que é o que de fato que os tribunais têm se debruçado, em saber se o investimento que é feito não basta fazê-lo, basta saber se é eficiente, se está traduzindo mesmo a política pública que precisa ser feita. Também fala sobre o uso de boas práticas por órgãos de controle e propõe soluções inovadoras como o uso de benchmarking a partir do IEGM, que você, que já acompanha um pouquinho da nossa história do Tribunal de Contas, deve conhecer. E se não conhece, basta navegar no nosso site ou no nosso YouTube para saber muito sobre o índice de efetividade da gestão municipal e, nesse caso, que o Paulo traz aqui para a melhoria das gestões municipais. Nós convidamos o autor para discutirmos não só as conclusões e as propostas centrais da pesquisa, mas também para explorar a sua experiência pessoal nesse programa de formação único. E, Paulo, permita eu apresentar você ao nosso público. O Paulo é administrador de empresas, formado também, já tem uma história com a GV, né, com a EASP, e também tem uma carreira de 18 anos no mundo corporativo, lidando com produtos, com serviços voltados à área da saúde. E desde 2014, portanto há 11 anos, está aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi auditor de controle externo e desde 2019 é chefe técnico da fiscalização. O Paulo também é um dos gerentes da iniciativa número 4 do nosso planejamento estratégico, que é
avançar na efetividade da fiscalização e é coordenador do projeto de identificação de boas práticas municipais a partir do IEGM e coordena os resultados desse projeto, o Núcleo de Boas Práticas e o Portal de Boas Práticas Municipais do IEGM, esse que foi lançado recentemente, fresquinho, novo, e concluiu o mestrado em Gestão e Políticas Públicas em 2025 e fez até o intercâmbio, né? Essa parceria escolar é muito bacana, na nova School of Business and Economics em Lisboa, Portugal. Paulo, uma vida dedicada à administração, boa parte dela no setor privado, uma boa parte já aqui no Tribunal de Contas do Estado, e eu achei muito interessante, que é o que nós vamos tratar aqui de eficiência. Mas antes de tudo, eu queria saber a sua avaliação, essa experiência com o mestrado, porque é um baita degrau a mais na carreira e que demanda da gente, né? Por exemplo, tempo de estudo, dedicação, nós já estamos num novo momento das nossas vidas, né? Nós não estamos tão jovens como na época da graduação, mas talvez estamos mais maduros para entender os processos, né? Como é que foi essa experiência, como é que você encarou esse conteúdo que foi trazido para você, como é que você avalia essa história toda? Essa experiência foi muito positiva, foi uma experiência realmente transformadora que agregou muitas capacidades, muito conhecimento e muitas possibilidades novas de trabalho. O mestrado profissional, ele é um mestrado muito interessante, é um mestrado muito específico, porque ele é profissional, ele é adequado, ele tem um conteúdo adequado da atividade que você realiza, né? E o Tribunal de Contas foi muito feliz na escolha das matérias que ele colocou para a FGV, que são matérias todas ligadas ao conhecimento e análise de políticas públicas, que é algo que a gente tem feito cada vez mais no tribunal. Nós estamos indo cada vez mais além de verificar a conformidade da lei e verificar também a efetividade, o resultado que os órgãos que a gente fiscaliza estão apresentando. E o conteúdo do programa de mestrado foi muito bom para essas novas atividades. No meu caso específico, foi melhor ainda porque as atividades, o que eu aprendi de análise de política pública é exatamente o que eu uso no meu projeto que eu coordeno na área do planejamento estratégico. Então houve um casamento muito feliz do conteúdo do curso que eu recebi com as coisas que eu precisava para desenvolver o meu projeto profissional, que é uma iniciativa inovadora e que precisava de subsídios. E também, Paulo, muita interação com colegas de muitas áreas, porque o tribunal ele é um universo, né? E poder conversar com pessoas de muitas áreas diferentes, até o próprio corpo docente, de que forma que essa experiência, essa troca de experiências no ambiente acadêmico ajudou a moldar, ajudou a refinar até as próprias propostas que você traz na sua tese? Essa interação com os colegas foi absolutamente fundamental. Eu conheci pessoas de várias áreas que faziam fiscalização de órgãos muito diferentes do que eu fiscalizava. Conheci pessoas dos gabinetes dos conselheiros, do Ministério Público, diretores, pessoas que ocupavam funções diferentes, e pude conhecer muito mais da amplitude e da potência do tribunal. Eu consegui entender o quanto a gente tem de potencial, de gente capacitada dentro do tribunal nas várias áreas, e como a interação com eles pode te acrescentar novas visões sobre as coisas que a gente faz e que pode fazer. E o mestrado foi uma atividade que você teve muito trabalho em grupo. Você aprende a trabalhar de uma forma diferente do que você normalmente trabalha. O seu trabalho no dia a dia da fiscalização ele tem muita coisa individual, né? O trabalho durante o mestrado ele exige muito trabalho em grupo, exige aprender a trabalhar com pessoas diferentes. O convívio com o pessoal da GV foi muito bom. Os professores da GV são muito abertos e você
entende de coisas da vida acadêmica que podem te acrescentar na sua vida profissional. Então, você aprende a desenvolver artigos que vão poder ser usados por passar o conhecimento que tem dentro do seu órgão, do tribunal, para outros. Então, e para a própria sociedade. Então, foi uma experiência riquíssima e o convívio foi fundamental. As pessoas que trabalham comigo na iniciativa que eu coordeno, elas vieram, a maioria do mestrado, elas estiveram comigo durante todo o desenvolvimento do projeto e foram de forma voluntária, porque as pessoas que se propõem a fazer um mestrado, normalmente é gente que quer fazer algo a mais, quer trazer uma contribuição a mais. Então foi um convívio riquíssimo. Agora fala um pouquinho para a gente da sua tese, né? Os Tribunais de Contas e a Efetividade da Gestão Pública, que teve uma avaliação extremamente positiva, né? Foi aprovada com distinção. O que ela traz de interessante sobre o funcionamento do tribunal, em particular sobre a efetividade das políticas públicas? Porque, no meu entendimento, né, nós cobramos agora com mais rigor essa efetividade, mas também nós temos que ver a efetividade da fiscalização, né? Acho que é esse ponto que eu queria chegar. O que traz de interessante, o que a tua tese inova? Eu acho que o principal ponto, o principal mérito da minha tese é que ela estava intimamente ligada com o trabalho que a gente está desenvolvendo, com o projeto que a gente desenvolve dentro do tribunal. O projeto que eu desenvolvo, ele é uma ideia de o tribunal divulgar boas práticas de gestão municipal para que os municípios que não conseguem, que têm dificuldade em implementar políticas públicas efetivas, possam aprender com os poucos municípios que estão tendo bons resultados e fazer aquilo que a gente chama de benchmark. Você adapta uma política pública que está dando certo em algum lugar para outro lugar. O meu trabalho, ele procurou ver se existia algum paralelo nisso no mundo dos outros tribunais e, na teoria, se isso acontecia também, e conseguiu trazer coisas para isso. E eu fiz um estudo de caso do próprio tribunal, de ver o que o tribunal tinha de positivo e como que a gente poderia usar essas coisas aqui dentro da nossa realidade. Então, o resultado da minha tese são recomendações que vieram com uma base da pesquisa, mas que são adaptadas para a realidade do Tribunal de Contas de São Paulo. E é muito bacana ver como o bom exemplo ele arrasta, né? O bom exemplo ele cria um ambiente, né, para as pessoas reproduzirem aquilo, né? E aí eu cito de saudosa memória Abelardo Barbosa, o Chacria, que dizia que na televisão nada se cria, tudo se copia. Nesse caso, não há problema algum, né? Onde você vê uma política pública funcionando de uma maneira muito bacana, você que é gestor público, nós temos uma audiência muito grande dos gestores públicos, e fala assim, puxa, gostei, e aqui na minha cidade acho que eu consigo fazer, adaptando isso, aquilo, tal. É fantástico. Isso é um olhar diferente, né? Sim, isso é algo muito possível de ser feito nas gestões públicas, porque numa empresa, uma copia a outra, há uma competição entre eles. Isso. Na gestão pública, não. O que foi feito no município e for copiado vai trazer benefício para a nova população. Exatamente. Não vai concorrer com aquele município, não vai afetar negativamente o município que criou a boa prática. Exatamente. É trazer o bem-estar e trazer para a população aquilo que ela precisa em forma de políticas públicas. Agora, quais as etapas que você passou, Paulo, ao longo de todo esse processo? Como é que você teve os dados para subsidiar tudo isso? Porque a pesquisa ela é o que mais pega, né, para todo mundo que vai passar da graduação, até mesmo na pós-graduação mais básica, né, lato sensu, na stricto sensu é o que nós estamos vendo aqui hoje, e dali para quem segue para um doutorado, para um pós-doc. A pesquisa foi intensa? A pesquisa foi muito intensa e a GV ajudou muito em nos ensinar como pesquisar nas bases de dados e encontrar informações recentes sobre isso. Eu comecei minha pesquisa procurando só na parte de benchmarking e boas práticas e encontrei pouca coisa. Eu ampliei o foco do meu trabalho para entender o que se fazia
para aumentar, os tribunais de contas faziam em outros lugares, para aumentar a efetividade da gestão pública. E eu descobri que muitos deles estão trabalhando com a chamada auditoria de desempenho, que é justamente uma auditoria que procura avaliar a implementação de políticas públicas e os resultados que as políticas públicas estão trazendo. Ela é uma avaliação que procura não apenas identificar falhas, mas identificar o que funcionou e o que não funcionou, quais os fatores de sucesso para a implementação de uma política pública. Então, a primeira parte foi uma pesquisa da bibliografia e de encontrar casos onde eu poderia pesquisar mais a fundo isso. A segunda parte do meu trabalho foi uma pesquisa em referenciais. Eu fui ver tribunais de contas que trabalhavam com a auditoria de desempenho para ver se eles utilizavam o que eu pensava em usar, que era o benchmarking e a divulgação de boas práticas. Eu tive a oportunidade, contatei diversos, consegui contato com o European Court of Auditors, que é o Tribunal de Contas da União Europeia, e verifiquei que eles faziam bastante auditoria de desempenho e divulgação desses trabalhos de análise de políticas públicas. Pesquisei também o National Audit Office, que é o Tribunal de Contas do Reino Unido. E nesse eu encontrei, além das auditorias de desempenho, eles têm uma divisão especializada nessa área de auditoria de desempenho e fazem a divulgação de boas práticas. E obtêm resultados muito positivos com isso. Eu peguei essas experiências e a terceira parte do meu trabalho foi ver o que o tribunal fazia nessa área de análise de efetividade das políticas públicas e tentar montar como que eu podia trazer essas experiências para o tribunal. E o resultado do trabalho foram 2 sugestões para o tribunal de implementação de ações que pudessem aumentar a efetividade dos jurisdicionados, dos fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Agora, Paulo, quais que seriam os indicadores mais relevantes quando a gente trata de uma auditoria de desempenho de políticas públicas? Uma auditoria de desempenho de políticas públicas precisa fazer uma imersão na política pública. Ela precisa entender quais eram os objetivos propostos, qual foi o planejamento feito pelo órgão que ia implementar a política pública, como foi a implementação, se seguiu o planejamento, se não seguiu. Normalmente, quando você desenvolve uma política pública, você vai criar indicadores específicos. Se você quer, por exemplo, trabalhar com vacinação, você vai ter que ver quais foram os índices de cobertura que você vai atingir. Você vai identificar os indicadores específicos e monitorar o que você esperava atingir versus o que você atingiu. E tem que ter uma retroalimentação. Né? Você tem que ver o que deu certo e fazer correções na política pública. As políticas públicas, elas costumam ser de implementação demorada, de levar vários anos. Né? Então, é importante que a análise, a auditoria de desempenho, considere o período de implementação da política pública. Então, é uma análise totalmente diferente da análise que a gente faz do tribunal, por exemplo, das auditorias de conformidade anuais, que tentam ver o que foi cumprido da lei ao longo de um exercício. Essa é uma avaliação mais complexa, ela exige uma imersão naquilo que os órgãos que implementaram as políticas públicas estavam tentando fazer. Então é um trabalho bem específico, bem diferente. E Paulo, a principal proposta que você falou aqui, essa do benchmarking, que eu achei fantástico, trazer um conceito que não é muito ouvido no setor público, né? Eu, pelo menos, acho que é a primeira vez que veio falar de benchmarking na área pública, né? A partir do IEGM, com a pesquisa e com a divulgação dessas boas práticas. O que isso acaba oferecendo para o tribunal
como um caminho para melhorar a efetividade das políticas públicas? A ideia de você fazer o benchmarking surgiu de uma constatação muito difícil, que a maioria dos municípios paulistas não são efetivos de acordo com o monitoramento pelo IEGM. Uhum. Mas existem exceções. Existem alguns que conseguiram implementar políticas públicas boas em determinadas áreas e até alguns em nível geral. Então, por que não entender o que os municípios que estavam tendo bom resultado estavam fazendo, ver se a gente conseguia entender direitinho o que eles fizeram, analisar essas políticas públicas e contar essa história de uma forma simples que os municípios que têm mais dificuldades, que não estão atendendo boas notas no IEGM e que muitas vezes têm muitas limitações, poucos gestores pouco especializados, para aprender com esses que têm melhores resultados e aprender coisas que aconteceram na prática. Então, o projeto que estava em desenvolvimento no Tribunal de Contas procurou fazer isso. Nós fizemos um projeto piloto que analisou em poucos municípios se a gente conseguia entender o que eles fizeram, se realmente era uma boa prática, o que parecia, se aquele resultado era realmente efetivo e se a gente conseguia contar essa história. Conseguimos fazer isso com uma pequena amostra. Apresentamos para o tribunal. Eles falaram, vão em frente, vamos fazer mais isso, vamos estudar mais casos, vamos ver se a gente consegue montar um portal, inicialmente para uso interno. Para as pessoas do tribunal, quando forem analisar uma política pública, já sabemos os problemas. Vamos ver como poderia ser resolvido. Isso ajuda a nossa análise. Prosseguimos. Apresentamos isso para o conselheiro coordenador do IEGM, o Dr. Sidney Beraldo, e ele disse, vamos em frente, vamos transformar isso para que a gente possa divulgar para os municípios, que essa é a ideia. Eu acho que tem potencial. Aí foi apresentado para a doutora Cristiana e foi implementado. Tudo que tem nesse projeto foi enriquecido pelo que eu aprendi no mestrado. A forma de analisar as políticas públicas veio dos cursos do mestrado, de como que você analisa uma política pública, das matérias que tinha lá. As pessoas que implementaram a política pública foram alunos do mestrado que se dedicaram em trabalho voluntário, além do trabalho normal que fazem no tribunal, para pesquisar essas coisas. E a parte toda da divulgação de boas práticas, muitos cuidados, muitas coisas que precisavam fazer, nós aprendemos vendo a experiência do tribunal que realiza esse tipo de estudos, que é o National Audit Office. Então, tem toda o trabalho do tribunal foi enriquecido pelo que eu aprendi no mestrado. Meu diretor Lucas me lembra aqui, para eu poder até avisar o nosso público, nós tivemos recentemente um evento belíssimo que coroou os 10 anos do IEGM, que começou em 2015, o Dr. Sidney Beraldo é o coordenador, começou numa presidência da doutora Cristiana, e na nova presidência atual da doutora Cristiana poder fazer esse grande evento. E lá nós pudemos acompanhar a premiação de boas práticas, né? Para os municípios, algo muito importante e comemorado. E também para você que nos acompanha pelo YouTube, ou se estiver na televisão, eu peço que você vá ao nosso canal do YouTube, porque semanalmente nós estamos soltando os conteúdos, né, relativos aos municípios. Nós tivemos histórias muito bonitas, de exemplos muito bonitos para você acompanhar de boas práticas pelo estado de São Paulo. Às vezes uma cidadezinha que você nem conhece, um lugar que você não conhece, eu sugiro que assista, porque ficou um trabalho primoroso. Obviamente que eu estou sendo aqui muito cabotino em falar da diretoria de comunicação, que foi uma parceira, né, junto com o pessoal do Núcleo de Boas Práticas, vieram com a ideia e nós falamos assim, nós vamos fazer, nós vamos ter que dar um jeito de fazer, porque é muito legal, porque a gente está acostumado, Paulo, nós somos um tribunal. O nome tribunal traz um peso, né, que parece que o tempo todo é para apenar. Estamos aqui para julgar, estamos aqui para apontar, estamos aqui mostrar as falhas e corrigir. Mas qual o problema? E pelo contrário, né, em mostrar o que é bom. É uma coisa que no primeiro momento pode assustar as pessoas, assim, mas vocês vão falar do que é bom? É claro, porque o mundo também precisa disso, né? Nós precisamos nos embebedar desses bons exemplos para fazer essas práticas, no caso aqui nosso, bons exemplos de gestão,
para que os gestores façam isso nas suas cidades. E para o cidadão ver como é que é, e poder até cobrar. Falar, olha, na cidadezinha desse tamaninho eles estão conseguindo fazer isso, como é que aqui a gente não consegue fazer, né? Então eu acho que isso é bastante interessante nós pensarmos dessa maneira, né? Em coroar essa questão. E eu queria falar com você também agora, Paulo, falando disso, né, de como é difícil, de como é importante a gente mostrar o que é bom, porque às vezes a gente vive numa sociedade hoje em que a gente não consegue, né, eu vou até contar uma coisa do bastidor aqui, quando nós estávamos preparando a gravação, na televisão ficou aqui Paulo e eu 5 minutos observando o noticiário, só tragédia, né? Então é tão difícil a gente premiar e valorizar e enxergar o que é bom em meio ao caos. Isso é muito importante. E você faz parte desse núcleo, que é o Núcleo de Boas Práticas do Tribunal. Nós lançamos um portal sobre esse assunto, recente, como eu disse, está super fresco. E eu queria que você contasse sobre esse portal, o que as pessoas podem encontrar lá, porque era, como você disse no primeiro momento, uma ação até bastante interna para formação, importante formação dos nossos auditores, né, do nosso corpo de fiscalização, que é o coração do tribunal. Né, o corpo de fiscalização. E agora nós temos esse trabalho que está pronto para o mundo ver, né? O Portal de Boas Práticas, ele trabalha com base nos estudos feitos pelo Núcleo de Boas Práticas. Isso. O Núcleo de Boas Práticas é um grupo de auditores do Tribunal de Contas especializados nessa área de análise de políticas públicas. Nós pegamos casos, fomos atrás de municípios que tinham, inicialmente nós recebemos indicações, fomos atrás do banco de dados e identificar municípios que tinham bons resultados em determinadas áreas e fomos pesquisar algumas políticas públicas. Posteriormente, nós começamos a receber indicações do pessoal da nossa fiscalização. Olha, no município tal tem uma boa prática. A gente traz para o nosso grupo, a gente levanta mais informações, conta aquela história e transforma essa história num vídeo simples que as pessoas possam entender, alguma coisa que passe o conceito do que foi feito de positivo. E depois que a gente confirmou a boa prática e tem o vídeo, passa pela fiscalização e é colocado no portal. E agora, desde a metade de outubro, está aberto para os municípios. A ideia é criar um círculo virtuoso, que você vai lá, você vê alguma coisa, você fala, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer melhor que isso. Né? E você vai aprendendo, você vai vendo como alguém solucionou, você vai pensando na sua solução e você vai querer fazer melhor. É um processo de melhoria contínua. É isso que nós esperamos que seja o Núcleo de Boas Práticas. Nós lançamos há 2 semanas e já estamos começando a receber vários municípios querendo contar a história deles para nós. Que bacana. Então, é algo que se realimenta. Quando você mostra um bom trabalho, as outras pessoas querem fazer um bom trabalho também. Então, a gente acredita que essa iniciativa vai aproximar muito o tribunal da sociedade, porque a gente vai ser visto não apenas como quem vê problemas e indica problemas, como gente que vê também o que está sendo bem feito e valoriza isso. Pois é, e aí a gente entende por boa prática aquilo que o município faz para resolver um problema, para efetivar alguma questão. Não é nada mirabolante, não, é um olhar, a gente já usou essa palavra aqui hoje, é um olhar diferenciado. Em muitos casos, as nossas boas práticas é o que a gente chama de arroz feijão bem feito. Opa. É você atender o que a necessidade da população. Não se trata de algo tecnicamente mirabolante e fantástico. O que funciona normalmente é coisas feitas com cuidado, com objetivo, tentando atingir um determinado objetivo e monitorando sempre. É esse tipo de coisa que costuma funcionar. Eu já falei muitas vezes, Paulo, que o IEGM, muito além de ser um indicador, de ser um índice, se o gestor público analisar muito bem, basta seguir o que é preconizado ali, que você vai fazer uma gestão eficiente e eficaz. E com as boas ideias das boas práticas, ali você também tem ideias muito boas, soluções muito boas que vão ajudar na gestão e no dia a dia. E o tribunal vai seguir sempre de portas abertas para isso, para auxiliar o gestor nessa parte de capacitação, nessa parte pedagógica. Nós temos aqui
cursos, lives, treinamentos quase que diários nós temos aqui, né? Praticamente dia sim, dia não, tem alguma coisa nova sobre os assuntos variados, né? Então e com a profundidade que os nossos auditores em suas áreas de pesquisa, em suas áreas de gosto, né? Que vão ali vão entrar, né? Vão se aprofundar para trazer o melhor. Paulo, o nosso tempo é curto, eu queria muito agradecer a disponibilidade sua, eu achei, quando eu acompanhei algumas apresentações das teses de mestrado finais, acompanhei alguns, vi primeiro os títulos, né, os nomes das dissertações, e falei, aqui tem muita coisa legal que o pessoal merece ver e precisa ver. Então, obrigado por ser o primeiro, por estar aqui conosco. Leve o nosso abraço a todo mundo do Núcleo de Boas Práticas do Tribunal e que a gente continue caçando e que seja cada vez mais fácil encontrar, né, essas boas práticas ao redor aí do nosso estado de São Paulo. Então, muito obrigado mais uma vez e aqui nós estamos sempre à disposição. Eu que agradeço muito por essa oportunidade e ao Tribunal de Contas por ter dado espaço para essa nova ideia, essa inovação e que o programa de mestrado em muito colaborou para tornar essa iniciativa mais rica e mais efetiva. Então eu só posso agradecer muito ao Tribunal de Contas do Estado pela oportunidade de ter desenvolvido esse processo e de ter participado do programa de mestrado, que eu acredito que vai trazer muitos benefícios. Eu vi muitas apresentações de diversos colegas que têm muitas boas ideias que o tribunal está cada vez mais aberto a ouvir. Isso é muito importante. Sem dúvida, esse é o tribunal dos novos 100 anos, né? Nós podemos dizer assim, isso é importante. Muito obrigado, Paulo, muito mais obrigado, uma vez. Fernando. E para você que nos acompanhou até agora, também o meu agradecimento. E reitero o meu pedido. Continue no nosso canal lá no YouTube, inscreva-se, compartilhe. Como eu falei, lá tem o conteúdo do pessoal do Núcleo de Boas Práticas, as boas práticas estão sendo postadas, tem o especial de 10 anos do IEGM, tem o nosso programa Controle Externo e muito mais coisas. Se você quer saber mais sobre o nosso tribunal, é simples. Acesse www.tce.sp.gov.br, veja lá nossas notícias, tudo o que fazemos e também siga-nos nas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!